Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem, certo? Antes de começar a nossa aula, a tia Brena trouxe aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo seu lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo que for necessário para realizar suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático, ok? Então vamos lá começar? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de sexto ano, certo? Nós temos aí o conto. O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, um personagem, ponto de vista e o enredo. No foco narrativo, observamos duas possibilidades de ocorrência. Na primeira pessoa, que a personagem principal narra os fatos da própria vivência, nesse caso, limita-se ao saber de si próprio, da própria existência. E na terceira pessoa, narrada em terceira pessoa, e nesse caso podemos ter discurso direto, indireto e indireto livre. Para entender o que é discurso direto e indireto livre, é preciso saber que são formas textuais usadas para reproduzir falas e pensamentos de interlocutores. Por exemplo, vamos lá? Discurso direto. Os personagens conversam entre si. Esse tipo de discurso imprime a aproximação entre interlocutores, personagens, leitor. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. O narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. As características do discurso direto. Presença dos versos dicende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer. Também chamamos de verbos de elocução, usados para introduzir no texto a fala de pessoas ou personagens, certo? Nós temos alguns exemplos de verbos que nós usamos, certo, para esse tipo de discurso. Temos o falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. E usamos também as seguintes sinais de pontuação: o travessão, exclamação, interrogação, dois pontos, aspas. Agora nós temos aí um exemplo de discurso direto. Os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou: sou inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Agora vamos para o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. O discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar e exclamar. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações que pode ser marcado através da conjunção que. Temos o verbo e temos a palavra que. Exemplos de discursos indiretos.
Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Agora vamos para o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso, ou a fusão do direto e o indireto. Ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidas. As características: liberdade sintática, aderência do narrador ao personagem. Agora vamos para um discurso, certo? Indireto livre. Vamos para alguns exemplos, ok? Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficiente e justo com as crianças. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Nas orações destacadas, os discursos são diretos, embora não tenha sido sinalizada a mudança da fala do narrador para a do personagem. Agora, meus amores, vamos para um exercício de fixação, ok? Temos aí, assinale a alternativa em que ocorre o discurso indireto. A. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. B. Já era tarde, o ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. Letra C. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquela? D. A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produto decidiu colocá-la na secadora. E a letra E. Era então o dia 1º? Não podia crer nisso. Então, meus amores, qual das alternativas em que ocorra o discurso indireto? Quem falou a letra A, perguntou o que fazer com tanto livro velho, acertou. Então, meus amores, temos alguns recadinhos. Se você gostou dessa aula, pode dar like, tá certo? Se você sentiu um pouco de dificuldade, pode rever nossa aula, pode acessar o nosso conteúdo também através do site www.escolapequenospasso.com.br. Um grande beijo para todos, cuide e bons estudos. Tchau!